A graça e a paz, irmão. Shalom Adonai. Boa noite novamente, você, meu amigo, minha amiga. Pois é, coisa de live dessas. Fizemos um vídeo há pouco, não é? Gravamos a live ali. Infelizmente, depois de terminar a live, demos por conta que ficou muda, não sei porquê. Inclusive o Arthur está testando ali, antes de começar o nosso texto propriamente dito, para ver se dessa vez está saindo o som. Já pensou? A gente fez todo aquele live ali, conversamos e no final vimos que estava no mudo. Mas não tem problema. Para isso estamos aqui e vamos nos alegrar da mesma forma, tá bom? Espero que você esteja comigo aí, continue comigo, vamos fazer a nossa live, vamos aproveitar a nossa sexta-feira, como de combinado, que estaremos aqui juntos falando sobre a Bíblia e nos alegrando na palavra do Senhor. Vamos fazê-lo então, tá bom? Boa noite para você, meu querido, minha querida irmã. Esteja comigo nessa hora. Aleluia. Amém. Aí, agora parece que tem som, né? Muito bem. Tudo ok então com a tecnologia? Vamos de volta à nossa live da sexta-feira. Bom, eu vou repetir tudo, né? Pelo menos vou tentar lembrar de tudo que eu falei na última vez, mas não tem muita coisa não. Como o nosso propósito, o nosso canal das nossas lives é meditar na palavra de Deus, não mudou nada. A palavra continua aqui, disposta para nós. Nós vamos ler os textos e nos alegrar, né? Receber algo da parte de Deus nessa noite. O que eu tinha colocado é o seguinte, a gente sabe que ninguém consegue esgotar um assunto e nem falar, e ensinar, ou trazer algo de novo dentro de minutos aqui como esse. Na verdade, o objetivo é a gente meditar mesmo, nos alegrar, tá? E a nossa proposta hoje, nós vamos estudar dois textos, tá bom? Um texto vai estar lá em Gênesis 11, você pode já estar aí agendando a sua Bíblia, marcando aí os textos. Gênesis 11 e no livro de Atos, no capítulo 2. Citando os textos, com certeza você que é estudante da Bíblia já está mais ou menos ali sabendo do que vamos falar, né? Exatamente. No Gênesis 11 vamos estar falando sobre a Torre de Babel, né? Separação das línguas ali. E no Atos 2 é o cumprimento da promessa da profecia do profeta Joel, que é o derramamento do Espírito Santo, que é nada mais nada menos do que a restituição, o contrário do Gênesis 11. Se o Gênesis 11, né, foi o objetivo, que não ia ser bem sucedido, não ia ser bem quisto por Deus, no Atos 2 é algo tremendo da parte de Deus para nós. Amém? Vamos ler os textos então? Hoje eu vou fazer assim, eu vou ler Gênesis na King James e vou ler Atos na Shed, para não ficar muito repetitivo, tá bom, irmãos? Você está comigo aí? Pegou sua Bíblia? Vamos lá. Glória a Deus então. Gênesis capítulo 11, versículo 1. E toda a terra era de uma língua e de uma fala. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinar, e eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e queimemo-lo. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. E eles disseram: vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados de sobre a terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua, e isso eles começaram a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginarem em fazer. Pega bem essa palavra aí. Vamos, desçamos ali, confundamos a língua deles, para que eles não possam edificar
não possam entender e falar uns dos outros. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Por isso o nome dela é chamada Babel, porque o Senhor ali confundiu as línguas de toda a terra, e a partir dali o Senhor os espalhou de sobre a face da terra. Esse é o texto lido. Vamos frisar aqui alguns pontinhos, os quais nós vamos estar debatendo depois, tá bom? Primeiro ponto. Os homens disseram uns aos outros. Vamos, no versículo 4. Edifiquemo-nos para nós. Essa palavra é bem forte. Edifiquemos para nós uma cidade. E uma torre cujo topo alcance o céu. Eu tinha uma versão antes, bíblica, que fala assim, ó, uma torre que cheguemos até Deus. Que cheguemos aos céus e até Deus. Façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a terra. Aleluia. O Senhor, então, esse é o primeiro ponto. Os homens desejaram fazer a torre. Os homens desejaram edificar aquela torre. Vontade humana. E a vontade humana tinha um ponto importante. Eles queriam fazer para si nome, fama. Queriam criar para si algo que desrespeitasse as suas vontades. Não é verdade? Maravilha de live. Estamos aqui com o nosso amigo, nosso amado irmão André Brás, nosso amado irmão lá da Bahia. Deus abençoe, Decão. Tamo junto aí, meu irmão. Estamos interagindo aí nessa live, amém? Deus abençoe sua família, Deca. Então tá. Ali no texto do Gênesis 11, vimos a vontade humana se manifestando em torno de se estabelecer em um lugar, de fazer um nome, de se tornar forte. Amém? O intento deles era chegar aos céus. Não esqueça disso. E aí nós fizemos alguns adendos, algumas observações do tipo. É notório e é sabido de todos nós que a mobilização, a união propriamente dita, não é? O mobilizar-se em torno de algo gera sim um efeito, gera sim um louro, né? Como assim se diz. Haja visto aí empresas de anos, de séculos, que são estabelecidas por pessoas que firmam ali, que querem estabelecer e que fazem, né? Todo o intento que o homem fizer no seu coração lhe é permitido fazer. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui, nesse intento da Torre de Babel, é a situação da vontade, do objetivo. Qual é o alvo dessa união? Entende? Isso é que faz toda a diferença. É importante que você se atente para isso. Vamos então agora ao texto de Atos 2? Vamos aí? Acompanhe na nossa Bíblia aí. Atos capítulo 2. O que é que vai dizer ali? A descida do Espírito Santo, não é isso? Oh, glória! Decão é uma bênção em nossa vida. Ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passaram e pousou sobre eles, sobre cada um deles. Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. E passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ok? Ora, estavam habitando em Jerusalém homens piedosos, vindo de todas as nações de debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão para se
multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: Vede, não são esses, porventura, galileus? Todos esses que falam? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? É de ficar perplexo, né, irmãos? Somos o quê? Partos, merdos, elemitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Pânfilia, Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, como ouvimos falar em nossas próprias línguas a grandeza de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que isso quer dizer? E outros, no entanto, zombavam dizendo: estão embriagados. Que coisa! Vamos agora meditar um pouco acerca da peculiaridade dos textos, não é? A semelhança que existe entre o texto e o outro. Se no texto do 11 as pessoas tinham uma mesma língua e tinham uma mesma fala, língua e fala, ok? E tendo essa mesma língua, essa mesma fala, eles conseguiam o quê? Convergir e pensar mais ou menos parecido. Não totalmente igual, não era uma unidade, por quê? As pessoas são diferentes, pensam diferente, mas pelo menos eles falavam e ouviam a mesma coisa. Isso foi gerando dentro deles o quê? Uma situação de comum, né? Uma comutatividade, uma comunicação que levava a determinado objetivo. E qual que era o objetivo deles? Aí é que entra o problema. Façamos uma cidade, edifiquemos uma torre que chegue aos céus, para que sejamos fortes, nos estabeleçamos aqui e não sejamos nós espalhados sobre a terra. Olha só que coisa. Porque eles viviam espalhados sobre a terra. Essa era a realidade deles. Eles, vindo do leste, chegaram a ensinar e se estabeleceram ali. Queriam estabelecer para si torres fortes, nomes grandes. Entende? Ok. Deus vendo esse intento no coração deles e sabendo que não era algo perfeito e bom, o que é que Deus faz? Providência de Deus. Pelo amor de Deus, pela misericórdia, ele separa aquele povo. Ele os dispersa com a língua diferente, onde eles se comunicavam de forma mais fluente e completa, então eles não tinham mais os mesmos objetivos. Se perderam na comunicação, se perderam nos objetivos e dispersaram. Até hoje aquele lugar é chamado de Babel, porque ali o Senhor confundiu as línguas, tirou do coração deles o engrandecer de pessoas que eles tinham. E daí vem recorrendo agora toda a história. Logo após o Senhor faz o quê? Chama Abraão e faz uma promessa a Abraão, e já incutido na promessa a Abraão existe o quê? Farei de ti pai de uma grande nação. E no andar e no decorrer da vida de Abraão, essa grande nação transforma-se, vê uma nova aliança que chama-se pai de multidões. Amém? De muitas nações, não de uma, mas de muitas. E nesse de uma para o de muitas entra agora, que vem acabar aqui no Atos 2. Meu irmão, eu quero que você entenda aqui, deles chegarem a ficar aqui no 11.1, até eles irem ao 11.3 e falar: venham, façamos uma cidade, não foi falar de Deus. As coisas não acontecem assim. Foram tempos que eles foram confabulando, pensando e chegaram a esse objetivo. Quanto mais Deus chamar Abraão a ser pai de uma nação, do transformar de uma nação para multidões de nações, até chegar ao cumprimento aqui em Atos 2, mas é muita coisa que aconteceu. É muita revelação, é muito entendimento, é muita coisa que acontece. Na outra live eu citei alguns exemplos e posso voltar a citar aqui. Não é verdade? Veja você. As promessas, o chamado, Deus prometendo o tempo todo e falando acerca de algo que
A própria Bíblia relata lá em Hebreus que os profetas e os antigos não sabiam acerca de quem profetizavam ou do que falavam, se de si mesmo de pessoas que haviam de vir, que no caso somos nós, que recebemos a promessa do Espírito. Amém? Tu vê ali Isaías falando o quê? O tronco de Jessé, a promessa do leão de Judá, do filho que nos deu, do filho que não nasceu, e ele está sobre os seus ombros o governo, será um governo de paz. Mas também Isaías lá para 42, 43 fala o quê? Que o homem ele tem que estar atento ao que está dentro dele, ele não pode se afastar da fonte. Porque o que está dentro dele, os pensamentos que Deus tem acerca de nós, é de paz, não de guerra. Mas se um vai se afastando, ele vai esquecendo os pensamentos que Deus tem a seu respeito. E ele perde. Não é verdade? Paulo é categórico quando fala sobre isso. Não extingais o Espírito Santo de Deus, não esteçais, mantém firme em ti a unção que foi colocada por imposição de mãos, né? Em Filipenses ele fala, deixando para trás as coisas que ficam, não me entristeço, mas sigo adiante em busca do plano da soberana vocação de Deus. Não é? E aqui quando chega Jesus andando com os discípulos, ele fala N vezes sobre isso. Da sua promessa do Espírito Santo, do selo que os discípulos haviam de receber, que eles estariam cheios, não se preocupassem com o que falar ou com o que fazer, porque o Espírito iria conduzi-los, o Espírito iria falar por eles, não é verdade? E ali em Lucas tem um relato muito interessante, na dispensação dos 70, né? Quando Jesus chama dos dois em dois e ele unge ali e fala, vão pelo caminho, não leve alforje, não leve roupa, não leve... mas vão ministrando e dispensando a palavra e recebendo os louros da palavra. E onde chegarem nos lugares, saudai com a paz do Senhor. Se for recebido, ficai ali. Mas se não for recebido, siga seu caminho. Mas façam o que o Espírito Santo vai conduzir vocês a fazer. E esses homens, eles vão em dois, né? E quando eles voltam maravilhados. Senhor, expulsamos os demônios, os doentes são curados em teu nome, até os mortos ressuscitam, e maravilhados e tudo. E Jesus muito alegre e satisfeito com aquela prévia, porque ali foi só uma prévia. Os homens não foram cheios de Espírito Santo naquela hora. Eles receberam a dispensação e posição de mãos para irem e fazer aquela missão. E Deus corroborou, Deus pegou junto com eles. E com aquela prévia Jesus disse, Pai, obrigado, porque ocultaste essas coisas dos grandes e revelaste aos pequeninos. Entende? Enquanto lá no 11 eles queriam ser grandes, queriam ter nome, se estabelecer, se fortalecer, como a gente sabe que a tendência humana é algo que está ligado à índole humana de querer imperar, de querer manter, fazer impérios, dominar. Aqui é diferente. Os grandes, os entendidos, os saduceus, os fariseus, tantas outras religiões que havia na época, não tinham essa revelação, não tinha esse poder. Mas aqueles simples que saem de dois em dois, receberam essa revelação do Espírito Santo de Deus. Porque nenhum deles fazia nada por si mesmo, mas fazia porque Deus delegou, a partir de Jesus, amém? E aqui no derramamento do Espírito Santo é algo tremendo. Porque a gente sabe que o Pentecoste é o quê? Dias após a Páscoa. E as festas de Jerusalém, as festas de Israel não são pequenas, são festas grandes. Então o povo foi ali para a Páscoa, passou a Páscoa, ficou ali aguardando o dia do Pentecoste. A festa de Pentecoste que também é ligada à festa da Páscoa. E ali estavam todos reunidos, como diz aqui. Mas não eram todos que estavam na cidade. A Bíblia vai relatar que estavam 12 reunidos num lugar. Eram os 12 discípulos. Amém? Depois de eleger um substituto de Judas, eles foram ao cenáculo e começaram a orar e esperar a promessa do Espírito Santo. Que Deus já tinha feito, já tinha falado, Jesus tinha falado, olha, fica em Jerusalém, não sai daí até ser revestido pelo Espírito. Não é verdade? E ali aquela coisa tremenda acontece e o Espírito Santo vem. E aí sim, quando Deus restitui, aquele é o projeto do homem, um projeto não benquisto. Deus desfaz. Mas ele restitui o seu desejo e propósito aqui. Agora sim, segundo a vontade e propósito dele. Ele derrama do Espírito Santo, cada um é cheio desse Espírito Santo e passa, tal qual, não falar uma única língua,
mas falar a língua de todos que estavam ali e necessitavam ver as maravilhas de Deus. Amém? Olha aqui. No 11 assim, ó. Tanto judeus como prosélito, cretense e árabes, como os ouvimos falar em nossa própria língua pátria as grandezas de Deus. Então, o objetivo de Deus selar e dar os dons de língua segundo cada um receberam, era para a glória de Deus. Era para a unidade. Aqui não havia unidade, aqui havia objetivos comuns, havia desejos, como eu falei, mas não unidade. Já aqui é o contrário. Aqui nenhum deles tinham objetivos propriamente seus, mas eles estavam cumprindo aquilo que Jesus os ordenou. E veio o dom do Espírito Santo e os encheu, e eles foram impactando aquela cidade. E o negócio foi tremendo e foi tamanho que todos que estavam em Jerusalém, aí sim agora, foram atraídos pelo poder do Espírito Santo naquele lugar e passaram a ser impactados pela palavra. O que acontece com isso? Pedro levanta-se e continua afluindo. A Bíblia não relata que teve Pedro e os outros repetindo, não. Pedro falava e todos entendiam nas suas línguas pátrias como de verdade. Amém? E o trabalho foi tremendo, a coisa foi de uma forma tão generosa e tão gloriosa em Deus, que nesse mesmo dia, após a explicação de Pedro, 3.000 almas se renderam ao Senhor e se batizaram. Amém? Essa é a verdade, essa é a real vontade de Deus. Nos dias passados aqui, 15 dias atrás, nós vimos um levantamento poderoso. Deus abençoe, Luísa. Estamos juntos nessa live aí, minha irmã. Vamos estudar a palavra de Deus. Deus é bom. Vamos manter aqui a nossa interação social. Amém? Há 15 dias passados, nós vimos uma mobilização tremenda. E ali sim é um sinal de unidade. Ali é um sinal forte de que estamos sendo guiados e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Lembra? O país, os líderes de renome da nossa nação, os homens que têm entendimento de Deus, do poder do Espírito Santo, da oração, foram nosso presidente e sugeriram e solicitaram que o povo se unisse, que o povo se congregasse e se fechasse em torno de um objetivo. Isso é unidade. Não é que o povo gaúcho, ou baiano, ou paraibano, ou de qualquer outra região do país quisesse chamar para si o engrandecimento ou o destaque. Não é verdade? O que é que aconteceu ali? Não eram objetivos comuns, mas era unidade no fazer, no buscar a resposta, o fluir de Deus. Por que não era no fazer? Aqui eles estavam fazendo, estavam construindo, estavam produzindo tijolos e usando os tijolos para fazer uma torre, uma cidade em busca de objetivo. Já no nosso jejum coletivo, pela nação, não estava em casa com a família, de repente estava organizando os documentos, estava, sei lá, fazendo alguma coisa ali, estava em espírito de oração e em jejum com a sua família. O outro teve que trabalhar, foi dirigir um ônibus, foi dirigir um táxi, né? Foi fazer alguma coisa, mas estavam unânimes em oração no Espírito de Deus. Olha a diferença. Às vezes tem aquela frase que é muito forte, né? A união faz a força. De fato, a união faz a força. Mas qual o objetivo dessa força? Uma força sindical? Uma força de associação? Uma força de um clube? Uma força de um movimento? Sabe? A esquerda chama um grupo, vai para tal lugar. A direita chama um grupo para outro lugar. Aí fica aquela disputa, não pode se encontrar que tem briga. Não, isso não é unidade. Isso são agregados sociais, são grupos sociais, são objetivos e não unidade. Nós, o povo de Deus, nós somos unânimes em Deus. O Espírito Santo de Deus, não Jean. Jean pode ser unânime com você. Eu sou diferente de você que está me assistindo. Você é diferente dos que estão ao seu lado.
Nós somos próximos, nós somos seres humanos, mas temos as nossas diferenças. A nossa unanimidade está apenas no Espírito Santo de Deus. Apenas por Ele podemos ser unânimes. Não é verdade? Lembra da oração sacerdotal de Cristo? Pai, meu desejo é que onde eu estiver, ali esteja meu servo. E onde meu servo estiver, ali esteja eu também. Para que sejamos um. E temos unidade. E assim, eu em ti, tu em mim, eu neles, ele em nós. E plenos em comunhão. Que bênção! É o que estudamos na lição passada, lembra? Na última live. É a unidade. É a unidade. Podemos estar fazendo coisas diferentes. Nossos objetivos, é lógico, um quer ser advogado, o outro quer ser médico, o outro quer ser engenheiro, o outro quer ser frentista, nada contra, o outro quer ser vigilante. André vai lembrar que eu vou falar aqui, uma vez na nossa aulinha da escolinha dominical lá das crianças, na Ramo da Videira, André, a gente perguntou para as crianças o que queriam ser. A grande maioria se espelhava no pai, eu quero ser vigilante, meu pai é vigilante, eu quero ser pedreiro, o outro não, eu quero ser médico, eu quero ser bailarina, eu quero ser professora, que bênção! Isso são objetivos pessoais. São metas. Amém? Imagina se todos quisessem ser professor. Todos quisessem ser policiais. Não. Aí são objetivos e metas. Mas unidade só em Deus. Só no Espírito Santo de Deus. E nós vimos o levante da nação em unidade, em jejum e oração pelo país, crendo e buscando em Deus. Amém? Nós estamos vendo já o louro e o lucro dessas coisas acontecendo por aí. Precisamos estar atentos para os sinais. Se oramos por chuva, temos que sair com o guarda-chuva. Fizemos jejum e oração para que Deus curasse a nação, para que Deus fizesse o que tinha que ser feito, para que Deus conduzisse as autoridades, as coisas vão acontecer. Amém? Que bênção. Então, assim, a oração sacerdotal de Cristo, ela se cumpre. A gente vê João, por exemplo, falando. Lá em 1 João, no capítulo de 1 João, ele já começa dizendo, filhinhos, escrevo para que vos ame, para que mantenha. E Jesus, lá em João também, não no 1 João, mas no Evangelho de João, ele fala assim, olha, João 11, isso. Eu vou parafrasear, não vou falar o texto na íntegra, mas assim, ó, a única forma, o meio pelo qual vocês serão conhecidos, que de fato são meus discípulos, e que eu estou em vós, é quando amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Entenda. O discípulo de Cristo, aqueles que estavam com ele, só tinha uma forma de mostrar que de fato estiveram com Jesus e que entenderam as suas palavras, e que estão em Cristo, quando vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. E lá em 1 João, a mesma coisa, ele vai discorrendo o capítulo todo. E lá no capítulo 5 do 1 João, ele diz, nisto sabemos que somos de Deus, pelo Espírito que deles recebemos. Amém? Porque se alguém diz que ama a Deus que não vê, e não ama seu irmão que vê, esse nunca conheceu a Deus. Aleluia? Então, o sinal de ser discípulo, de ser filho, de ser um com Deus, além de conhecer as coisas de Deus, além de viver segundo Deus, é amar as outras pessoas como Deus amou. É o mandamento maior. E nós temos possibilidade ou condição de amar as pessoas por nós mesmos? Ô irmão, sabemos que não. Né? A Bíblia diz que de que se queixou ensinando as suas próprias aflições. E Jesus, ele vai bem em cima dessa coisa. Ele fala assim, olha, lá em João também. Se vocês amarem apenas aqueles que vos amam, não vão fazer muita coisa. Porque amar aquele que nos ama é fácil. Difícil é amar os que vos odeiam. Então, ame os que vos odeiam. Paulo, quando orienta a esse respeito, ele fala assim, olha, abençoa quem te odeia. Dá pão, dá água. Sabe por quê? Porque isso fazendo amontoará brasas vivas nas suas cabeças. Eles pararão e pensaram, pô, como é que pode a pessoa que eu maltrato, que eu odeio, e ele está me amando, está me abençoando? Isso vai me incomodar. Mas nós de nós mesmos não temos poder de fazer isso. Nós só podemos fazer com esse selo, com o Espírito Santo de Deus, como está lá em João. Amém?
Nisso sabemos que somos filhos de Deus e que estamos em Deus e Deus está em nós, pelo Espírito que recebemos dele. Por esse Espírito Santo nós temos ânimo para amar as pessoas, nós temos força para fazer as coisas, nós temos compaixão, como Jesus olhava para as pessoas com uma compaixão inexplicável. Só quando estivermos sendo guiados e conduzidos a partir do Espírito Santo de Deus. Nesse momento aqui, lógico, foi derramamento de línguas, para que eles ouvissem as maravilhas de Deus. Mas em outros momentos é fortalecimento, é amor, sabe? Aquela pessoa que mais te maltrata, você olha para cada e fala assim, você me aproxima de Deus, meu amigo. Ele não vai nem entender o que você está falando. Para ele é uma loucura, né? Como Paulo diz lá em Coríntios. As coisas de Deus é loucura para quem se perde, mas é sabedoria para a gente. É poder de Deus para a gente. Ter força de dizer assim, olha, meu irmão, você é uma bênção para mim, você me aproxima de Deus. Ele vai ficar assim, eu aproximo esse cara de Deus? Como assim? Não estou entendendo. Ele não vai entender nunca. Mas você sabe o que está falando. E Deus sabe o que você está falando. E aquilo, até aquela palavra que você dispersou na vida dele, uma hora vai fazer o efeito desejado. E talvez um dia ele corra atrás de você e fale assim, meu amigo, obrigado por se comportar daquela forma naquele dia ali. Você salvou a minha vida. Você me ajudou. Amém? Deus é bom. Então assim, irmãos, o tema principal da nossa palavra hoje, a nossa reflexão, a nossa meditação, é a unidade. Tá bom? Assim como os homens se uniram ali, com objetivos, com planos e com metas, mas não era algo bem quisto por Deus, porque não havia unidade, havia ganância. Você vê aqui falando assim que nós somos o quê? Homem de todas as nações ali, de todo o mundo que era conhecido, são eles o quê? Romanos, que habitam em Jerusalém. Porque Roma era um império, e imperava e trazia as pessoas, quando ele queria. E aqueles homens estavam de diversas partes do mundo, ali naquele lugar, por serem romanos, e estarem ali forçados, mas a unidade do Espírito Santo vem salvá-los, amém? Então que o Espírito Santo a cada dia, ele nos encha com esse amor, que é a forma pela qual teremos a unidade do Espírito Santo de Deus. Esse amor que nos une tremendamente, estamos nós tão longe, mas tão perto, ligados nesse amor de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vocês que estão nos acompanhando nesta hora. Deus abençoe também aqueles que vão assistir a live depois. Compartilha a live com os irmãos aí. Indica aí, escuta o irmão Jean, ele está falando umas coisas legais ali. Vamos meditar junto também. Deus os abençoe em nome de Jesus. Como de costume, eu quero lhe chamar para orar nessa hora. Quero lhe convidar. Vamos interceder, vamos orar a Deus. Ele tem nos conduzido nesses dias em vitória, amém? Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado pelos irmãos que estão me acompanhando nessa hora ali. Pela oportunidade que o Senhor nos dá de levar a Tua palavra, de meditar junto com os irmãos, porque nós não somos melhor em nada, nós não temos nada mais do que eles que estão nos assistindo. Apenas queremos meditar juntos e nos alegrar, porque entendemos que esse momento é precioso e nesse momento o Senhor dispensa a bênção, o Senhor dispensa a unção, o Senhor dispensa muitas coisas. É um momento precioso, é como o orvalho de Hebron, dos vales de Sião, é como o óleo precioso que desce ali pela cabeça do sacerdote e que banha todo o seu corpo. Nós recebemos de Ti nessa hora o Teu Espírito Santo, que nos fortalece em amor. Abençoa a família do André lá na Bahia, Senhor. Abençoa a família da Luísa que está assistindo. Abençoa todos aqueles que ainda hão de assistir esse vídeo, Pai, em nome de Jesus. Os conduz em amor, Pai, porque esse é o selo da nossa unidade em Ti. Conduzidos pelo Teu Espírito Santo, nos enche do Teu amor para com os outros, para se cumprir a Tua unidade aqui na terra, Pai. E que todos vejam que somos conhecidos de Ti, pelo amor com o qual nos amamos uns aos outros. Amém? Você crê nessa palavra? Amém. Sexta-feira temos um encontro marcado. Até lá então. Amém. Deus abençoe.